Salve aí, rapaziada! Aqui quem fala é o Knight e vim trazer esse vídeo aqui para vocês sobre a rivalidade de Kaido e Bigmon e explicar para vocês o nível de poder entre esses dois personagens, né? Basicamente, eu vou utilizar algumas coisas dentro do mangá que o Oda foi deixando explícito pra gente e implícito, né? E tentar trazer aqui para vocês o que mais a gente poderia utilizar, né? De base da força desses dois personagens. A primeira coisa a ser dita é que sim, Kaido e Big Mom são rivais. O próprio Sengoku fala isso, né? Dizendo que eles antigamente tinham uma rivalidade muito tempestuosa, né? Muito cabulosa, e disse que lá quando eles estavam ainda formando a aliança, ele nunca pensou que aquilo aconteceria, né? Por causa que ambos ali não se ficavam muito. Apesar de terem uma relação de irmãos e gostarem bastante um do outro, Kaido e Big Mom também tinham essa relação, né? Também devido aos Piratas Rocks, já que eles também tentavam constantemente matar um ao outro. E assim, algo de errado que as pessoas interpretam, né? É essa equidade de poder entre Kaido e Big Mom. Seja por citações, né, dentro do próprio mangá, como por exemplo essa daqui, lá na Guerra de Nigashima, né, quando os figurantes se perguntam se, por exemplo, os inimigos, né, teriam dois Kaidos, ou seja, né, porque Kaido e Big Mom travaram a batalha que durou ali uma noite inteira. Né? Batalha essa que fez todo mundo ficar literalmente assustado lá na ilha de Nigashima. Mas vamos lá. Essa citação aqui, né, eu já vou começar a explicar para vocês. Essa citação de haver dois Kaidos se deve devido ao fato da força da Big Mom. Só que isso não aplica-se no que quer dizer, né, que ela seja igual ao Kaido em força, né? Vamos lembrar que indiretamente os imperadores são equilibrados em nível de poder. O que o Oda quis falar, né, com essa fala do figurante de eles terem dois Kaidos, se deve ao fato, né, da Big Mom também ser considerada uma imperadora, uma monstra em nível de poder, e graças a isso, né, acaba que por ela ter todo esse renome, toda essa presença, né, um nível de força muito absurdo, as pessoas compararam ela com Kaido. Só que, será que de fato eles são iguais? Né? E o outro argumento que eu falei é as pessoas usarem essa batalha deles, né? Que estava afetando toda a Onigashima, tanto que o próprio Queen ele queria evacuar a ilha, né? Enquanto Kaido e Big Mom estavam lutando a noite inteira, o Queen queria fugir da ilha porque ele estava com muito medo, e também a própria Calamidade ressalta, né, que eles estavam em uma luta até a morte, né, uma death match. Só que mesmo nessa death match, né, com os dois lutando, perceba que após aquela noite inteira, os dois estão sem nenhum arranhão. E tanto Kaido quanto a Big Mom, eles admitem, né, que faz muito tempo para mim que eles não sentem uma dor, né, a adrenalina de um verdadeiro combate. No caso, a Big Mom, ela diz que faz décadas que ela não sente uma dor tamanha como ela estava sentindo, e o Kaido também, ele diz que faz muito tempo desde que ele lutou a sério, né, no 1 contra 1. Ele não consegue lembrar a última vez que ele lutou a sério. Ou seja, mesmo eles lutando ali em uma luta, uma deathmatch, né, eles tentando matar um ao outro, ambos não lutaram a sério. Ou pelo menos ambos não deram tudo de si ao ponto do Kaido fazer a Big Mom sentir uma dor desgraçada e a Big Mom também fazer o Kaido lutar a sério. O que é bem interessante, né? Então, já tendo refutado esses dois pontos, né, da fala do figurante, que se aplica ao fato deles serem imperadores, né, e também dessa deathmatch deles, nós podemos ir ao que realmente importa, né, que é uma análise de feitos. Porque, rapaziada, os feitos são muito importantes para nós determinarmos, né, o nível de força de um personagem, não só com a narrativa. Bem, nós podemos começar em nível de força da forma base deles, né? E depois partir para a Big Mom upada com 1 ano de vida e o Kaido híbrido, né? E ver de fato se tem uma grande diferença ou não, né? Falando da forma base primeiro, a gente tem em quesito de força, né? A Big Mom fisicamente ela é bem forte,
contudo, não tanto quanto o Kaido, já que, tipo, mesmo personagens mais fracos do que ela, como por exemplo o Luffy, Geturd e o Sandy, já conseguiu parar um golpe dela imbuído com Zeus. Vocês podem ver aqui que ela estava se preparando lá em Holy Cake para atacar a Reiju no capítulo 870. E o Luffy e o Sandy conseguiram parar a Big Mom. Só lembrando que isso aqui foi um ataque com intenção assassina, já que a Big Mom estava furiosa, né, com o término da festa do chá. Então ela atacou com tudo e mesmo assim o Luffy e o Sandy da época conseguiram pará-la em conjunto. Só lembrando um detalhe que é muito interessante a gente citar, né, sobre o nível de poder do Sandy da época, que foi um dos que parou esse soco, né? O Sandy dessa época, ele ainda era inferior a personagens como, por exemplo, Peijuan, um Tobiropo, né? Que tanto quando, lá no início de um ano, quando eles fazem o clash direto, o Peijuan já consegue arremessar o Sandy para longe, né? Você percebe que mesmo com a Raid Switch, o Sandy é arremessado para longe. E esse Luffy aqui no Geturd é um Luffy pós-Cracker, né? Ou seja, um Luffy que tinha lutado contra um terceiro comandante e ainda precisou ali de uma ajudinha da Nami, né? E pré-Katakuri. Ou seja, a gente tem que um personagem de nível Tobiropo e outro, no máximo ali, segundo comandante, que era o Luffy dessa época, conseguiram ali parar um soco da Big Mom. E isso aqui não é incoerente, né? Por causa que em outros momentos da obra, a gente percebe que a Big Mom não é tão forte fisicamente, né? Como, por exemplo, quando ela é completamente dominada pelo Jinbe, quando ela vai atingir aqui o Frank de surpresa, né? O Jinbe consegue meio que paralisar ela, né? E jogar ela dentro da Robin para longe. Então já demonstrando que fisicamente falando, a Big Mom ali novamente foi interceptada por um personagem mais fraco do que ela. E também a gente tem quando ela acaba acertando o Jinbe lá em Holy Cake, no capítulo 890. Eu vou aqui pegar para vocês verem, né? Lá no capítulo 890, quando a Big Mom ela acaba atingindo o Jinbe, mesmo ela bufando o Prometheus, né? E com o auxílio dos seus homens, o Jinbe foi arremessado para longe. Só que o Tritão não sofreu grandes danos e ainda conseguiu arremessar a Mama para longe, né? Com a Big Mom, forma base, para longe. Então a gente percebe que mesmo fisicamente falando, a Big Mom, ela sendo ali muito forte, ela ainda consegue ser parada por personagens bem mais fracos do que ela, né? Como eu já mostrei, o Sandy, que era nível Tobiropo, no máximo, inferior ao Peijuan, e o Luffy pós-Cracker, que no máximo ali chega ao segundo comandante, né? O Luffy da época já conseguiu parar a Big Mom. E a gente sabe que em questão de força bruta realmente, né? O Kaido, forma base, ele já tem, querendo ou não, alguns feitos, né? Alguns feitos até que bem interessantes. A gente consegue ver que na forma base, há 20 anos atrás, ele já conseguia efetuar clashes diretos com o Oden no auge, né, que apesar do Oden ser mais forte que o Kaido nessa época, o Kaido já conseguia trocar golpes diretos com esse Oden. O Oden, que inclusive ele já tinha um nível ali de força próximo ao Roger e ao Barba Branca, né? O próprio Kaido confirma isso e ele já conseguia trocar golpes com eles. E assim, o maior feito, por assim dizer, que coloca o Kaido base acima da Big Mom é o Kaido ter literalmente dado um one shot na pura força no Luffy, né? No Luffy Gear 4 pós Katakuri. Isso aqui é um feito bastante interessante, né? Que como eu falei, a Big Mom ela foi parada pelo Luffy Gear 3 e o Sanji, enquanto só na força o Kaido ele nocauteia o Luffy Gear 4. E eu sei que vai vir aí alguém falando, Knight, mas a Big Mom ela também tira o Luffy do Gear 4 lá em Holy Cake. Só que, rapaziada, a Big Mom não tira o Luffy Gear 4 na pura força bruta. Percebam que a Big Mom, ela tem ali o seu punho envolvido em algo e o Luffy ele fala que o poder dele tinha sido drenado. Ou seja, a Big Mom utilizou de uma habilidade que ela nunca mais voltou a utilizar na obra, né? Para drenar o poder do Luffy e retirar ele do Gear 4. Coisa muito diferente do que o Kaido fez.
que foi na pura força bruta. Enquanto a Big Mom drenou a energia do Luffy, o Kaido foi na força, já que essa mesma Big Mom fisicamente, né, foi parada pelo Luffy, pelo Sanji. Então, em questão de força bruta, forma base, o Kaido já leva. Em questão de resistência, vamos lá, que é bastante interessante também. Bem, em questão de resistência, é outra coisa que tem uma grande diferença, né? Lá em Holy Cake, a Big Mom base precisou do seu haki do armamento para se proteger do Luffy. E como eu digo isso? Simples. Os imperadores, como Kaido e Big Mom, eles naturalmente, por assim dizer, se revestem de uma camada de haki do armamento avançado, que o próprio Ryogoro das Flores ele fez lá na prisão de Udon para sobreviver a um porradão da Big Mom, né? Ele até falou que utilizou o Ryuou para se proteger, e ele explica que o Ryuou ele pode servir como uma armadura invisível, né? Coisa que a Big Mom acaba utilizando para se proteger de vários danos, né? Ter essa pele dela impenetrável, assim como o Kaido também faz. E o interessante é que se o Luffy ele fosse incapaz de passar por essa defesa, né, a Big Mom não usaria haki do armamento. Porque vamos lembrar que dentro do mangá, a Mama ela já foi ferida fisicamente, né? A gente vê isso lá quando o Queen ele acerta a cabeçada nela, e fisicamente falando, a Big Mom conseguiu ser ferida. Eu tô aqui procurando a scan para mostrar para vocês, né? Porque, como sempre, eu tenho muitas scans aqui guardadas. Então, só me dei um minutinho, né? E, tipo, o Queen, ele conseguiu pegar a Big Mom de surpresa, né? Mas a gente vê ali nitidamente que ela consegue ser ferida. Tá. Eu vou aqui pegar no capítulo mesmo. Capítulo 947. Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver que, fisicamente falando, a Big Mom consegue ser ferida. Ou seja, só na força bruta você pode ferir e até rachar os ossos da Big Mom. E tipo, se o Luffy não conseguisse, ela não precisaria se envolver com o haki do armamento e aumentar a sua defesa, né? A sua durabilidade, falando assim. E esse mesmo Luffy, só que mais forte, né? Na luta pós-Katakuri, ele tentou acertar o Kaido de todas as formas, né? Vamos lembrar que ele deu uma sequência de golpes no Kaido, e mesmo acertando vários golpes, o Kaido não tomou um único dano, né? Isso se deve ao seu haki, que eu já expliquei que ele reveste no seu corpo, e às suas escamas, né? O próprio Oda, ele cita isso lá no Road to Rock Tale, que o Kaido ele tem uma durabilidade excessiva, né? Muito grande, devido às suas escamas, né? Aqui, ó. E seu haki, que fazem ele ser uma muralha de ferro, né? Uma muralha de aço. E fisicamente falando, né, vocês conseguem já perceber que ele resistiu vários golpes de um Luffy muito mais forte do que aquele que já fez a Big Mom ter que usar o haki do armamento. Então, fisicamente falando, em questão de resistência, o Kaido também é muito superior a Big Mom. Em questão de velocidade, é um atropelo, porque assim, a Big Mom, a gente já viu que ela recebeu, por exemplo, Speed Blitz de personagens como o Brook, né? Lá em Holy Cake também, o Brook já deu Speed Blitz na Big Mom, como nessa cena daqui, ó, vocês percebem que ele deu Blitz e ainda cortou os Zeus. Nessa outra cena que o Frank atropela a Big Mom, e vocês veem nitidamente que a Mama não é uma personagem que ela tem um foco muito grande de velocidade, né? E a gente sabe que na forma base, o Kaido já conseguia ser mais rápido que o Luffy, prevendo o futuro, né? Tanto que o próprio Luffy ele se queixa que mesmo prevendo o futuro, o Kaido ele ainda era muito rápido. Ou seja, em questão de velocidade, assim, é um atropelo. Por causa que, porra, a gente vê nitidamente que o Kaido é muito mais rápido do que a Big Mom, que tomou o Speed Blitz do Brook. Então, porra, também é um atropelo. Em questão de potência de ataque, aí piora ainda mais, porque, tipo, se a gente for parar para analisar, beleza? E digo realmente analisar. Em questão de potência de ataque, enquanto a Big Mom ela foi incapaz de finalizar o Luffy Gear 4 lá de Holy Cake, sendo que ela precisou utilizar uma habilidade que ela nunca mais voltou a utilizar, né? Que nem eu já expliquei para vocês.
o Kaido já conseguia aplicar o One Shot naquele mesmo Luffy, né? Como eu falei, em questão de força bruta, ele já conseguia aplicar o One Shot. Além de ter um haki mais forte e que por esse haki também aumenta a potência dos seus golpes, a gente sabe que, exemplo, né? Só mostrando aqui para vocês, que falando na prática, a Big Mom, por exemplo, mesmo atacando o Kid e o Law, né? Com o próprio Kid na época recebendo dano no Hawks, ela não conseguia finalizar os dois supernovas, né? Tanto que mesmo utilizando golpes nomeados, o Kid, por exemplo, mesmo recebendo danos externos do Hawks, ele ainda conseguia se levantar. E o Law, ele já tinha recebido danos do próprio Kaido e ainda assim conseguia se levantar, né? Então a Big Mom não conseguia finalizar dois supernovas que já estavam na pior, mesmo com golpes nomeados. Enquanto isso, o Kaido conseguia aplicar o One Shot no Luffy Gear 4 lá do início do ano, que não é fraco, beleza? Ele não é fraco, afinal de contas esse próprio Luffy é muito mais forte do que os Bainhas, e os Bainhas ali, querendo ou não, conseguiam resistir aos golpes do Kaido, então tipo, isso só demonstra que a potência de ataque de um Kaido base indo a sério é muito desproporcional, tá ligado? E a gente também sabe que na forma base, o Kaido já conseguia aplicar danos, por exemplo, em um Luffy que era do mesmo nível, se não mais forte até que o Kid e o Law, né? Que é o Luffy lá do início da guerra. E se vocês quiserem saber se esse Luffy é ou não é mais forte que o Kid e o Law despertos, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo e explico para vocês. Mas enfim, então em questão de potência de ataque, pelo menos para mim, eu acredito que o Kaido ele seja superior, tá ligado? Na forma base também falando para vocês. Afinal de contas, a Big Mom, mesmo acertando dois supernovas já debilitados, com golpes nomeados, não conseguia finalizá-los. Enquanto o Kaido conseguia ali aplicar danos e dar o one shot no Luffy, né? Gear 4 aqui, como vocês podem ver. E aqui ele aplica danos e bota o Luffy para voar longe. E sinceramente, esse Luffy do início da guerra é do mesmo nível, se não mais forte que Kid e Law despertos. E se quiserem, eu faço ali um vídeo e explico como eu falei. Então, em parâmetros gerais, vamos lá. O Kaido, ele é mais forte fisicamente, mais resistente, mais rápido, ele tem melhores hakis, e eu não vou entrar nos méritos disso, porque senão seria uma humilhação para a Big Mom, e tem mais potência de ataque que a Big Mom base, beleza? E assim, vocês já conseguem perceber que tem uma relativa diferença, tá ligado? Entre esses dois. Então, forma base, o Kaido já é superior a Big Mom, e se você parar para pensar, até que por muito, rapaziada. Por causa que a diferença deles é até que desproporcional. E essa diferença aumenta ainda mais quando eles basicamente ali ficam transformados em seus máximos. Porque vamos lá, o que muitas pessoas tentam empurrar é o seguinte: quando a Big Mom gastou um ano de vida contra Kid Law, ela chegou no mesmo patamar do Kaido, ou né, que ela realmente tinha o mesmo nível do Kaido, quando na verdade ela não tinha. E vamos aqui porque vocês vão precisar entender, beleza? Eu vou agora considerar a Big Mom com um ano de vida gastado e o Kaido forma híbrida e forma bêbada, beleza? Para explicar para vocês tudo direitinho. Em questão de força bruta, falando assim, a gente vê que o Kaido, na forma bêbada e híbrida, ele tinha força o suficiente para não só conseguir bater de frente, né, com o Luffy e as demais transformações do Luffy, como também carregar a ilha de Onigashima e, por exemplo, retirar o Luffy do Gear 4 Boundman, tá ligado? Isso aqui com praticamente uma porrada do modo bêbado assassino. E a gente precisa entender que esse Luffy aqui, na sua forma base, ele já era capaz de, junto com o Kaido, de romper os céus. Eu vou aqui mostrar para vocês as scans, né? O Luffy base já era capaz de fazer um feito de nível Imperador, e no modo Gear 4, com uma porrada do Kaido bêbado assassino, ele estava saindo do Gear 4, né? O próprio Luffy, nesse período da batalha, ele já estava em pânico, dizendo: ah não, esse é meu último Gear 4, eu preciso me manter acordado, tá ligado?
ele não podia deixar o poder escapar. Enquanto isso, Kaido estava segurando Nigashima, né? Já tinha passado por todas as batalhas, mas ainda assim quase tirou ele do Gear 4. Não sendo só um feito de força, como um feito de potência de ataque absurdo, já que, vamos lá, esse mesmo Kaido, ele só não demonstrou capacidade de quase tirar o Luffy do Gear 4, como também estava deitando o Luffy no Gear 5, né? E os dois ali em uma certa altitude, o Kaido conseguiu mandar um Luffy gigante para dentro da caveira de Onigashima, o que sim é um feito muito, mas muito grande. Afinal de contas, o Luffy não estava em seu tamanho normal, estava em uma forma gigante, os dois em pleno ar, bem acima da caveira, e mesmo assim o Kaido jogou o Luffy para dentro do domo, né? E o Luffy ali, ele caiu com tudo, deu um terrão de dor, e realmente deve ter doído pra caramba. E a gente sabe que um outro grande feito de força do Kaido, né, que a gente pode considerar aqui, foi ele conseguindo botar pressão e bater de frente com o próprio Bajiranggan do Luffy, né, enquanto ainda sustentava o Nigashima. Golpe esse que já tinha o tamanho da própria Nigashima, estava imbuído de Haki do armamento, Haki do rei e fortificado pelo poder de Nika, né, o deus do sol, sendo um dos feitos mais absurdos do próprio Kaido. E assim, que colocam ele ali com uma grande força e grande potência de ataque, tá ligado? Enquanto isso, com a Big Mom, a gente viu o seguinte. Quando a Big Mom gastou um ano de sua vida, ela começou a realmente causar graves danos nos supernovas, né? Tanto que, se vocês forem ver, assim que ela gastou um ano de vida, ela realmente estava ameaçando matar Kid e Lau. Tipo, os próprios subordinados estavam chegando aí. Ok, rapaziada, desculpa. Eu me embolei aqui. O vídeo também parou de gravar, porra, vocês não têm ideia. Tá, voltando. Então, a Big Mom, ela realmente conseguiu aplicar mais danos no Kid e no Lau, né? Realmente chegando perto de matá-los. Só que aí que tem um probleminha, beleza? Mesmo ela ganhando um aumento de seu AP, né? Realmente agora quase matando os supernovas, fisicamente falando, o aumento, né, que ela teve em suas forças não foi ainda muito grande. Porque, por exemplo, ela ainda conseguia ser arremessada para longe, né, por personagens mais fracos que ela. A gente vê isso na prática quando o Kid ele usa o seu touro, né, e ainda consegue arremessar a Big Mom para longe. Eu vou aqui tentar pegar esse campo para vocês, né, que é bem interessante. Pera aí. Pronto, então. Apesar da Big Mom ela ter se fortalecido, né, ela ainda conseguia ser empurrada para longe, tipo, receber ali um empurrão de personagens mais fracos do que ela. Isso aqui é interessante porque, assim, apesar do Kid não ser capaz de causar dano a Big Mom, ele ainda conseguia empurrar ela para longe, e isso fala muito da força física da própria Yonkou. Por exemplo, se a Big Mom não fosse empurrada para longe, isso demonstraria que o Kid não tinha força para empurrar. Só que ter força ele tinha. E eu sei que vai vir gente falando, Night, mas ela tinha acabado de receber um golpe em cheio do Lau. Ela estava fragilizada. Só que, gente, o Kaido estava levantando Onigashima, lutou contra todo mundo e mesmo assim ele não era empurrado para longe. Ele não sofria ali com personagens que eram realmente muito inferiores a ele. Personagens que conseguiram colocar o Kaido no chão só foram Luffy e Yamato, né? Personagens que já tinham um certo nível de poder, porque os demais não conseguiam arremessar ele para longe ou fazer grandes coisas com ele. Coisa que a Big Mom ainda sofria com o Kid, né? Que apesar dele não causar dano, conseguia empurrar ela só na força, tá ligado? E a gente sabe também que mesmo com esse buff físico, a Big Mom, né, fisicamente falando, ela ainda tinha seus ossos quebrados pelo Lau, né? Tanto que ela ficava desesperada e pedia pro Lau não fazer isso. Então, tipo assim, mesmo que ela tenha aumentado seus atributos físicos, né? O maior aumento dela foi em seu tamanho, né? E a gente pode dizer que em sua potência de ataque. Só que na prática, a sua resistência física e força não aumentaram tanto, né? Até porque na teoria só foi um ano de vida.
que serviu ali para recuperar o seu corpo, mas não foi um aumento realmente astronômico, falando assim, né? Não foi um aumento que realmente fez uma mudança muito grandiosa nela. Tanto que ela não tem feitos de velocidade nessa forma, não tem melhor em seu haki, que ela não usa haki dessa forma também, e dentro do mangá ela praticamente não usou haki, e assim, ela ainda demonstrou ser empurrada por personagens mais fracos e sofreu o mesmo grau de dano praticamente que ela antigamente, tá ligado? E assim, isso fala bastante da força dela. Se o vídeo estiver cortando, é por causa do gravador, acho que ele tá com algum problema, mas enfim. E basicamente é isso, ela não demonstrou alguma melhora. Como o Kaido, né? Que quando começou a lutar a sério, o Kaido ele conseguiu ali dar Speed Blitz no Luffy Gear 4 do Slakeman, com o Luffy prevendo o futuro, o Kaido na forma dragão, né? Que é a sua forma mais lenta. O Kaido híbrido já também conseguia dar Speed Blitz no Luffy Gear 5. Vocês podem ver aqui nessa cena, ele dá Speed Blitz no Luffy Gear 5. Ou seja, a gente vê que quando o Kaido luta a sério, ele ganhou uma melhora, né, em força, potência de ataque, resistência, velocidade, atributos esses que a Big Mom, quando começou a lutar a sério, né, não apresentou tanto. Ou seja, nesse vídeo, vocês já viram o seguinte, que o Kaido base é superior à Big Mom base, e que, mesmo com um ano de vida gastado, né, a Big Mom não ganha um up tão grande para chegar ao ponto, né, de um Kaido híbrido e modo bêbado, né, que é quando os dois ali começam a lutar a sério. E assim, com base em feitos, essa não é uma luta justa. O Kaido, se a gente fosse considerar, né, basicamente falando é o seguinte: o Kaido base, ele é ainda, beleza? Ele é ainda superior a Big Mom com um ano de vida gastado. E essa Big Mom com um ano de vida gastado é superior a Big Mom base. Eu vou aqui tentar fazer uma tabelinha para explicar para vocês. Espera aí. Pronto, tá aqui, ó. Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês verem que basicamente o Kaido híbrido e modo bêbado é superior ao Kaido base. Isso aqui é óbvio. Só que o Kaido base, ele ainda tem efeitos que colocam ele acima da Big Mom com um ano de vida gastado. E essa Big Mom com um ano de vida gastado, né, ela é superior à Big Mom base. E por que eu digo isso? O Kaido base, né, sem o modo bêbado e o modo híbrido, vamos lá, o que ele demonstrou? Ele demonstrou velocidade maior do que a Big Mom, com um ano de vida que não ganha nenhum up de velocidade. Esse Kaido base, ele é superior a Big Mom com um ano de vida porque ela ainda era parada por personagens mais fracos do que ela fisicamente, enquanto esse Kaido aqui, ele não era parado, ele pelo contrário, com a forma base ainda já conseguia sustentar a ilha de Onigashima e também dar um one shot no Luffy Gear 4, que é muito superior ao Kid, e esse mesmo Luffy não conseguia fazer o Kaido ir para longe, ou muito pelo contrário, né, causar danos efetivos a ele. E a Big Mom, quando gastou um ano de vida, ela não ganhou um up muito grande em sua força, né? No mínimo em sua potência de ataque. Só que ela não conseguiu ali finalizar nem Kid e nem Law, que já estavam bem debilitados. O Law, por já ter aguentado danos do próprio Kaido antes, e o Kid por estar sendo saco de pancada da Big Mom. Então, por parâmetros gerais, a gente percebe que assim, a Big Mom ela é sim inferior ao Kaido, e essa não é uma luta justa, né? Tanto por eles base, quanto por eles em seus respectivos máximos. E a coisa que para mim mais desbalanceia essa batalha é o seguinte, né? O golpe mais forte da Big Mom, que é a Misery, foi, eu vou dizer bem nítido, o golpe mais forte da Big Mom, a Misery, foi casualmente cortado pelo Law. Se vocês não lembram, né, o Law casualmente cortou a Misery como se não fosse nada, sem despertar, sem golpe nomeado, sem nada, casualmente cortando a Misery. Já o Kaido, ele conseguiu aplicar pressão no Luffy com o Bajirang Gun.
né, quase ganhando do Clash, se o Luffy ali não conseguisse aplicar mais força um pouco para conseguir ganhar. Então, a gente percebe que, tipo assim, o Kaido, ele com a sua técnica, né, o seu golpe mais forte, conseguiu ali colocar pressão no Bajirang-Gun, um dos golpes mais fortes da obra, enquanto a Big Mom, com seu golpe mais forte, foi casualmente cortado pelo Law. Então, assim, em comparação, rapaziada, não tem o que se faça, tá ligado? Os dois têm sim uma diferença grande, e eu diria que, no máximo, beleza, o Kaido ganha da Big Mom com dificuldade média para alta, e disso não passa. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e até a próxima!